que vai fazer uma palestra muito interessante sobre os desafios do convívio social na atualidade. A gente já começa testando, né, o termômetro quando a gente dá o terceiro boa noite. Então vamos ver. Boa noite. Boa noite. Olha que termômetro maravilhoso, né? Nessa noite fria, o Rio de Janeiro nem parece o Rio de Janeiro, não é não? A gente está aqui quase no Polo Norte, né? Porque esfria um pouco, o pessoal já tira o casaco, já bota uma bota, muitos não querem nem sair de casa. E aí eu fico super feliz. Vocês enchem os nossos corações quando a gente chega aqui numa segunda-feira mais alto. Vamos explodir então. Quando a gente chega aqui numa segunda... Eu estou me sentindo uma coisa estranha falando nessa altura. Parece que eu estou, sei lá, no trio elétrico. Mas tudo bem, vamos lá. A gente se sente super feliz, o coração fica muito aquecido quando a gente chega aqui numa segunda-feira à noite e encontra a casa lotada com esse frio. Vocês não têm noção. E eu agradeço demais o convite de vir aqui fazer o estudo, porque, nossa, eu saio daqui, acho que vou litando de tão feliz, porque recebo demais o carinho de vocês, né? Fiz uma promessa, porque tive aqui da terça-feira, dando o curso como convidada do Livro dos Espíritos, e a gente falou da lei da sociedade. Aí eu fiz uma promessa, eu falei, vem assistir a palestra que eu vou falar de coisas que vão complementar a aula. Eu sou esperta, né? Por isso que está cheio. Muita gente veio para conferir isso. Mas eu espero cumprir a minha promessa, tá? Depois vocês vão me dar o retorno. A gente vai falar, então, os desafios do convívio em sociedade na atualidade. Vocês acham que tem desafio? Nossa Senhora. E todos os santos também junto, né? Porque como tem desafio, né, gente? Viver em sociedade atualmente só com muito amor no coração, né? Olha aí o coraçãozinho subindo. Vamos então ver qual é o conceito de sociedade. São indivíduos que vivem em grupos organizados, compartilhando território, cultura, valores e normas comuns, subordinados às mesmas leis ou preceitos para garantir a sobrevivência e a interação social. Esse é o conceito. Mas tem muita gente que nós observamos que acham que não estão sujeitos a essas leis. Não é assim ou não? Fazem suas próprias leis e acham que está tudo bem. Acaba tornando essa nossa convivência bastante desafiadora, né, com esse tipo de gente. Essa sociedade... eu não botei aqui o... Aqui é um conceito, tá, que eu não tinha posto. Não é para mim, eu não estou, tá? Não posso atender. Eu pensei. Então, a sociedade ela está sujeita à evolução de valores e regras que vão mudando. Podem ser transformações profundas ou superficiais. E a comunidade? Será que comunidade é a mesma coisa? Enquanto a sociedade é frequentemente associada a uma coisa muito grande, leis, economia, a comunidade já foca em laços afetivos, em proximidades, em interesses comuns. Vamos dar um exemplo? Como é que é o nome do Consolador? Comunidade Espírita Cristã Consolador. Viram que, então, o que significa uma comunidade? E família?
Bom, já vimos que comunidade não é a mesma coisa que sociedade. E família? É a mesma coisa que comunidade? É a mesma coisa que sociedade? Não é. Famílias são indivíduos unidos por laços biológicos, laços afetivos ou ainda legais. Porém, tanto a família quanto a comunidade, elas estão dentro da sociedade. Até aqui ficou claro, né? Olha a expectativa nossa, olha a foto. Todo mundo convivendo em harmonia, que beleza, né? Olha, as pessoas com um sorriso no rosto, simpáticas, receptivas. Essa é a nossa expectativa de sociedade. Eu aperto o botão errado. Gente, esse vermelho aqui, tá vendo? Ele é que se alguém estiver dormindo, a gente aponta no olho da pessoa, ela acorda, tá? Não é para vocês ficarem com medo, é só para vocês saberem que não é para cochilar, né? E a realidade? Olha lá a realidade que a gente está vivendo, olha. Concordam que a gente está vivendo essa realidade? Guerra, briga no trânsito, briga no meio da rua, no nosso momento de lazer lá, quando a gente vai no estádio de futebol, não só na arquibancada, mas dentro dele também, né? A gente vê a coisa meio perdida, na política. É ou não é? Não é, claro que não acontece só isso, mas a gente está tratando dos desafios, então a gente vai tratar disso. E por que isso está acontecendo? Porque nós sabemos que a gente está passando por um momento muito específico chamado transição planetária. Nossa, tá alto, né? Eu estou incomodada, espero que vocês não. Transição planetária. Mas não é a primeira vez que a gente passa por isso. Porque nós sabemos pela doutrina espírita da existência da pluralidade dos mundos. Não é isso? Possuem destinações diferentes de acordo com o estágio evolutivo daquele mundo. A Terra, ela está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso não é assim, né? Isso leva tempo. É um processo demorado. Todos que habitam aqui, nos dois planos, tanto no plano da matéria quanto no plano espiritual, eles se atraem magneticamente ao planeta, através de vibrações. Portanto, essa justiça divina que a gente sabe que existe, ela dá a mesma oportunidade para todo mundo que está atraído magneticamente aqui, para ver se as pessoas aproveitam essa oportunidade, se transformam, se melhoram e aí vão poder acompanhar a evolução deste planeta no qual se encontram, passando para o planeta de regeneração, onde a gente vai encontrar menos mal do que temos aqui atualmente nesse planeta que é de provas e expiações. Assim, espíritos de diversas ordens estão encarnando, estão tendo essa oportunidade da reencarnação para aproveitar justamente o momento e se transformar. Nós vamos então encontrar espíritos endurecidos, espíritos que ficaram paralisados lá no primitivismo. Vamos encontrar espíritos com severo atraso moral. Vocês têm alguma dúvida disso? Nós vamos encontrar, não tem outra alternativa. Vamos conviver, vamos estar todos expostos a isso. E qual é a consequência disso? O que a gente vai ver como resultado?
A gente vai ver esse resultado dessa convivência, vai aflorar as más tendências desses espíritos que ainda não despertaram, ainda não entenderam da necessidade da transformação. Então, o que nós vamos ter? As más tendências. Vamos falar de uma forma muito superficial, a gente não vai aprofundar porque não tem tempo, de uma forma muito simples para todo mundo entender, né? O ódio. O que é o ódio? O ódio é o amor adoecido. Muita gente acha que o ódio é o contrário do amor. Não é. O contrário do amor não é ódio. É o quê? Indiferença. O pessoal está estudando, está sabendo. É a indiferença. E esse ódio, ele pode e muitas vezes costuma perdurar por várias existências, por várias encarnações. Na erraticidade, a pessoa sente o ódio e continua sentindo, né? Não passa adiante. Não passa dessa fase, né? Fica lá no joguinho parado. Vingança é quando eu me sinto credor do revide. Eu acredito que eu tenho direito ao revide. Também pode se arrastar por séculos. Nós vemos muito isso nas mesas mediúnicas, onde os espíritos são trazidos para terem o esclarecimento e não fazerem mais isso, obsediarem aquele que eles perseguem, achando que merecem ali se vingar e cultivar ali o ódio por eles, né? Egoísmo. Orgulho. Quando eu me sinto melhor, mais inteligente, mais poderoso que o outro. Egoísmo. Quando eu não enxergo o outro. Inveja. Quando eu quero aquilo que o outro tem, mas eu não quero fazer nenhum esforço para chegar lá. Ira, explosão momentânea que geralmente leva ao arrependimento. A gente não vê nada disso até agora, né? Só em outros países. Aqui o pessoal bem tranquilo. Egocentrismo é quando eu sou o centro do universo. Então só as minhas necessidades, os meus desejos, a minha ambição é que importa. Vocês estão cutucando um ao outro, estão mentalmente imaginando, dando nome, né, a cada má tendência dessa. Mas o nosso objetivo aqui não é esse. O nosso objetivo aqui qual é? É a gente fazer uma autoavaliação e ver se a gente se enquadra aqui dentro dessa lista. Porque a gente tem a mania de apontar o dedo para o outro. Quando a gente ouve isso, fulano, é fulano. Mas e a gente? Egocentrismo, já falei, né? Ambição tóxica. É quando eu desejo muito alguma coisa e que aí a qualquer preço eu vou conseguir aquilo. E desonestidade. Me esqueço, né? Na ambição, me esqueço da ética e da moral. E a desonestidade. Para alcançar lá o meu objetivo, vale tudo. Não é para ficar deprimido, porque tem aqui o caminho do bem. A gente pode mudar isso tudo. Sabe como? Como é que é esse caminho do bem? Jesus que falou isso para a gente. Quando perguntaram para ele, o que é a caridade? Né? Os espíritos responderam então, a caridade pretendida por Jesus é benevolência. O que é ser benevolente? Benevolente é ser bom para com todas as pessoas. O que é ser bom? É ofertar o nosso melhor para todos. Abre aspas, inimigos também, fecha aspas. Ficou fácil a tarefa? Aquele que te persegue, que te calunia, pois é, a gente tem que ser bom para com eles também. Nosso trabalho é fácil? Não. Alguém disse que ia ser fácil? Também não. É trabalhoso. E o pessoal tem preguiça? Muita, né?
Muita preguiça. Indulgência. O que é ser indulgente? Ser indulgente não é negar a imperfeição do outro. Ser indulgente não é fingir que ela não existe. Ser indulgente é, apesar da imperfeição que eu reconheço no outro, eu consigo ver as virtudes que ele tem. Olha que legal, né? É a gente não ficar só criticando, só apontando defeito, mas valorizar as qualidades que o outro já conquistou. E perdão. Quando Pedro, que até o seu Gerson falou aqui dele, né, no início, perguntou a Jesus, se perdoar 7 vezes o meu irmão era suficiente? O que Jesus respondeu? Não, Pedro, 7 vezes não. 70 vezes 7. É muito perdão. E a gente não sabe perdoar. E a gente precisa aprender. Porque senão a gente não está no caminho do bem. E oportunidade para a gente aprender a perdoar, no mundo que a gente vive hoje, não falta, não é? Ou não? Ou é só comigo que acontecem essas coisas? Acontece com todo mundo, né? Fora a drogadição, o álcool, né? Os vícios, todos entram ali, ó, no lado das más tendências. Enquanto a gente ficar nesse lado das más tendências, nós vamos ficar sofrendo. Necessidade da vida social. Olha, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu ao homem a palavra e todas as demais faculdades necessárias para esse relacionamento. Então, ele deu o intelecto para a gente pensar, ele deu a sensibilidade para a gente sentir e a vontade para a gente escolher. Os homens procuram, por instinto, a sociedade para que todos possam concorrer para o progresso ao se ajuntarem mutuamente. O homem está sujeito a uma lei, que é a lei do progresso. Essa lei é um movimento contínuo, né? Onde essas relações interpessoais são fundamentais. Por quê? Elas são fundamentais. Porque são elas que nos dão essa oportunidade do aprendizado. É através desse convívio que o homem vai conseguir espiar, identificando a necessidade de reparação, ou vai provar, desenvolvendo as virtudes ou potencializando as virtudes que ele já possui. Esses caminhos é que nos direcionam a uma perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta a gente sabe que só Deus tem, né? E isso vai cada vez mais nos afastando da dor. O homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho. Porque não dispõe de todas as faculdades. Uns são mais inteligentes, outros são mais criativos, outros são mais engajados, outros são mais espertos, né? E nenhum homem possui também todos os conhecimentos. A gente vê isso nas profissões. Uns têm mais aptidão, né? Para medicina, outros para engenharia, outros são garis, né? Mas nenhuma coisa é mais importante do que a outra, porque a gente depende uns dos outros. Por essas relações sociais é que a gente vai se completando, um completa o outro, assegurando o bem-estar e o progresso. Então, isso porque a gente precisa se relacionar um com os outros. O isolamento faz o que com o homem? Embrutece e enfraquece. Tem até uma expressão, né, que fala: juntos somos mais fortes, né? Vocês não conhecem essa expressão? Sim.
Estão dormindo? Peraí, deixa eu pegar a luzinha vermelha. Então não, né? Então a gente vê aqui nessa imagem, nessa imagem que eu trouxe aqui partida, a gente vê o convívio no trabalho, o convívio no lazer, o convívio em família e o convívio também, olha, na obra social. Essa é a nossa vida, né? Eu erro os botões aqui o tempo inteiro. Laços de... Nem parece que o negócio é meu, mas é. Há um problema aqui, né? Da cor do cabelo. Que eu fico aqui meio atrapalhada. Laços de família. Os animais têm uma vida material e não moral. Então, uma vez que o filhote adquire uma certa autonomia, a natureza dispensa os cuidados da mãe, ela já cumpriu o seu papel. Então o filhote já tem autonomia, ele pode seguir a sua vida e a mãe vai se preparar então para novos filhotes que virão. Já o homem tem uma destinação diferente dos animais, né? Há outra coisa além dessa necessidade física, que é a necessidade do progresso. Então, é aqui. Até o final eu vou decorar qual é o botão. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família estreitam esses laços sociais. Eis porque fazem parte da lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. As famílias se formam por acaso? Não. A cegonha está lá com o bebê e de repente o bebê escorrega e pode cair num CEP errado? Não tem CEP errado, né? Não se formam por acaso. As famílias se formam por necessidade de reparação ou ainda uns mais adiantados auxiliando os mais atrasados. Então, sempre existe uma finalidade de progresso. Aí eu pergunto, adianta mandar aquele desafeto com passagem só de ida para o outro lado do mundo? Adianta fazer isso? A gente resolve alguma coisa? Não adianta. Adianta a gente ficar 15 anos sem falar com um parente difícil? Adianta? Não adianta. Tem gente que fica, né? 15 anos, chega no Natal, né? A pessoa vai, reunião familiar, não falo com ele. É assim, gente. Adianta? Resolve? Não resolve, porque exatamente ali que está o que você precisa resolver. E a gente ignora, ou então falo, porque eu sou teimoso, né? E perde a grande oportunidade. Adianta mudar o horário no centro espírita? Ah, não vou nesse horário porque vai fulano. Eu não gosto de fulano. Ou então a gente fala assim, meu santo não cruza com o santo do fulano. Eu nem sei até hoje o que quer dizer essa expressão, mas enfim. Está ali a nossa pendência, está ali o que a gente precisa resolver. E o que a gente faz? A espiritualidade tem todo um trabalho e a gente fala, vou mudar o horário, não vou nesse horário não. Essa é a nossa expectativa de família. Olha lá a foto. É aquela família da propaganda de margarina. Eu falei isso aqui no curso, todo mundo sabia. Eu falei, vocês são antigos, hein? Que lembram disso, dessa propaganda. Essa é a expectativa. Olha lá, um almoço em família, todo mundo feliz, conversando, alegre. Mas e a realidade é assim? Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos, né? A gente aprendeu a se amar como irmão? Ou a gente se odeia na mesma família? Família de sangue, hein? Tem aquele primo meio entojado, não tem? Tem ou não tem? Ah, tem. E a gente é entojado? A gente também veste a carapuça do primo entojado ou só o outro que é entojado? Ah, tem que pensar nisso, né?
Porque a gente sempre aponta lá para fora, né? Mas e a realidade? Olha a realidade, a família lá, família de hoje, cada um fazendo a sua própria história, cada um olhando para o seu próprio umbigo. A senhora está identificando aí os familiares? É isso? É assim, né? Até o cachorro está com preguiça. Ele não está nem aí para a família. Está ali triste, largado. Ninguém fala comigo, vou ficar assim mesmo. E as pessoas estão ali como vivendo. Lares tóxicos. Pelo uso equivocado do livre-arbítrio. Uniões por comodismo, por ascensão social, por interesse financeiro. O que a gente vê aí? O que é presente quando eu falo essas coisas? A falta de amor, que deveria ser o principal motivo para essa união. Lares tóxicos, disfuncionais, onde se perde o rumo. Olha aí, olha, o respeito, os limites, os valores éticos e morais, pela falta de convívio, porque estão todos dentro da mesma sala, mas estão convivendo entre si? Esse é o reflexo dos nossos lares atuais. O puxão de orelha é para a gente mesmo, não é para a casa do vizinho, não, é para a nossa casa. Então, o afrouxamento dos laços de família levam a um agravamento do egoísmo. E o egoísmo, a gente sabe o que é. As duas maiores chagas da humanidade: o egoísmo e o orgulho. Nós já sabemos. E essas duas coisas são totalmente contrárias ao maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, seguido do outro, que é semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Orgulho e egoísmo, chagas, está na contramão do amar ao próximo. Completamente equivocado. Qual é a consequência? Isso eu trouxe assim, de uma forma light, né? Para a gente não chocar muito com as imagens. A consequência disso: a família, ela é a célula máter da sociedade. Se a família está doente, a sociedade está doente também. O egoísmo é o comportamento ou a tendência de priorizar excessivamente os próprios interesses, desejos e necessidades, muitas vezes desconsiderando o impacto sobre os outros. Se caracteriza por aquele amor exagerado ao eu, ao ego, né? Onde a pessoa se torna a referência absoluta, agindo com falta de altruísmo e empatia. O individualismo é um conceito filosófico, político e social que coloca os direitos, a autonomia e a liberdade do indivíduo acima da coletividade ou do Estado. E o egocentrismo é a tendência de interpretar o mundo, os acontecimentos e as relações tendo o próprio eu, o ego, como referência absoluta. Pessoas egocêntricas não conseguem considerar, compreender ou validar perspectivas diferentes da sua, priorizando sempre os seus interesses e necessidades nas interações sociais. Não precisa levantar o dedo quem se enquadrou, né? Quando eu não consigo o que eu quero, da forma que eu quero, na hora que eu quero, eu reajo. Então, os instintos primitivos, as nossas más tendências afloram.
E aí a gente vê esses quadros aqui que eu trouxe, né? Eu não sei controlar esses instintos. Eu não sei usar ele de uma forma boa ainda. Então, o que eu faço? Olha, a gente observa o quê? Casais se desrespeitando. A gente observa pais desrespeitando os seus filhos. A gente observa os filhos desrespeitando os professores. A gente observa filhos desrespeitando os seus parentes mais velhos. É o que a gente está vivenciando, gente. Um número de feminicídio crescente, né? As agressões, o tempo todo a gente vê isso aí na internet, as pessoas se agredindo, se matando por nada, por uma simples discussão no trânsito. Então a gente precisa focar em resistir a essas nossas más tendências. Aí você me pergunta, vida de isolamento e voto de silêncio é a solução, então, para eu não me envolver nessas questões todas? Olha, vivendo sozinho, a gente não pratica caridade. E a caridade, alguém disse pra gente que fora dela não há salvação. Quem foi que falou isso pra gente? Foi alguém, assim, um vizinho? Não, foi uma pessoa muito importante, né? Fora da caridade não tem salvação. Mas salvação de quê? Dos outros? Não. Não tem salvação da gente mesmo. De tudo aquilo que leva a gente ao sofrimento. Lembra a listinha lá? Aquele lado da listinha? Então, a gente desrespeita o maior mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. A gente, se viver no isolamento, né, que a gente está tratando disso, a gente perde a importantíssima oportunidade do aprendizado, onde a gente vai conseguir se transformar através desse aprendizado, das relações. E além de tudo isso, a gente não vai ter nenhuma utilidade. E vamos ser cobrados por todo o bem que deixarmos de fazer. É para ficar com medo, né? É para sair daqui com medo hoje. Tenho que me transformar, tenho que fazer o bem. Na questão 919, lá do Livro dos Espíritos, características do homem de bem. Perguntaram, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? É uma expressão bem antiga. Conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo é tomar conta da vida do outro? É ficar na internet stalkeando os outros? Stalkeando é perseguindo, né? Que também existe agora essa modalidade. As pessoas ficam perseguindo os outros na internet para saber com quem anda, o que está fazendo na vida. E acredita que aquilo tudo que é postado é verdade. Que a pessoa tem uma vida só de felicidade, prazeres, que nada, nenhum desafio acontece na vida dela. Mas não é isso, né? Conhecer a si mesmo é saber qual tipo de música que a gente gosta, ou a cor que a gente prefere. Será que é isso? Não é, gente. Conhecer a si mesmo é fazer uma coisa chamada autoconhecimento. É mergulhar íntimo e profundamente, com muita verdade, identificando quais são as nossas más tendências, quais os desafios que a gente precisa vencer e quais as virtudes a gente já conquistou, quais as virtudes que a gente precisa potencializar. Isso é o conhece-te a ti mesmo. A gente não vai se autoconhecer, se isolar, se fechar para o mundo. A gente precisa viver no mundo, experimentar as coisas do mundo, estar exposto às situações do mundo. E só dessa forma a gente vai conseguir
se transformar. E quando eu mudo para o mundo muda para mim. Eu não tenho gerência sobre o outro. Eu não posso, por mais que eu ame o outro e o outro me ame, eu não posso fazer com que o outro não me agrida, com que o outro não me fira. Mas eu posso sim mudar a maneira que eu lido com a agressão do outro. Eu não estou dizendo com isso que a gente deva aceitar lares violentos ou tóxicos. Eu estou dizendo que a gente tem que lidar com essas situações com inteligência emocional. A gente precisa se autoconhecer e se transformar, deixando o outro com a vida dele. Então, se for necessário sair desse lar tóxico, é isso que a gente tem que fazer. Sem se importar se tem muito tempo, se tem pouco tempo, em que fase da vida que eu estou. Porque nós somos espíritos. Vai ganhar um bombom, quem adivinhar o que nós somos? Espíritos, imortais. Imortais. Muito bem, ganhou um bombom. No final te dou bombom. Não vale, não. Mas não vale por quê? Só porque é meu irmão? Tá dentro da coberta, da brincadeira. Então a gente precisa fazer isso. Mas não é para ficar deprimido, porque tem solução, né? A gente não ia trazer só problemas para vocês. Porque a gente quer que vocês voltem, né? Que vocês gostem da gente, que rezem por a gente de noite, não fiquem lá com ódio da gente. Então vamos às soluções. Lei divina é um conjunto dos preceitos que Deus ordenou aos homens pela revelação. É eterna, imutável, universal. E estão aonde? Escritas aonde? Na nossa consciência. Então nós já conhecemos a diferença entre o certo e o errado, a verdade e a mentira, o bem e o mal. E nós ainda temos o poder de escolher. Nós temos o livre-arbítrio. Então, quando a gente escolhe errado, quem que escolheu? A gente. Quem vai colher as consequências? A gente. Então nós vamos atrás da massa? Porque fulano está fazendo, eu vou fazer também? Então vai depositar a sua felicidade na mão do fulano? Vai depositar o teu processo evolutivo na mão do fulano? Deus deu uma vida para cada um de nós, para que cada um cuide da sua vida e não da vida dos outros, né? Lei moral. A lei moral ensina a praticar o bem e evitar o mal. É a participação agora da inteligência humana na lei divina, guiando o comportamento, uma regra para bem viver, bem proceder. É um manual comportamental, gente, sobre ética, moral e como proceder. É um manual. Alguém tem alguma dúvida? Ali está descrito tudo o que a gente precisa fazer, de que maneira que a gente vai fazer. E diz também para a gente que quando a gente faz, a gente se afasta do sofrimento. Mas a gente não, parece que não entende, porque continuamos ali cometendo os mesmos equívocos. Como é que a gente vai, então, conviver na atualidade? Que foi lá o comecinho da nossa fala, né? A gente vai continuar convivendo, fazendo parte da... A senhora já vai? Ah, tá bom. Pensei que estava aborrecida. A gente, falei, como é que a gente vai conviver? Ela foi embora, né? Fazendo parte da massa, brigando, discutindo, agredindo, reclamando. O que é reclamar, né? Reclamar novamente. É continuar sofrendo, sem parar. Nos rendendo a esses impulsos primitivos, essas coisas que nos tomam assim,
que a gente fazia lá no passado? Ou a gente vai mudar essa situação toda, vai aproveitar a nossa encarnação, aproveitar essas oportunidades aí de aprendizado, se transformando através dos ensinamentos de Jesus e dando o significado às coisas que a doutrina espírita nos esclarece. Olha aí como é que a gente pode fazer diferente. A gente vai continuar no automatismo, não leva o desaforo para casa. Não é assim que escuta desde pequenininho? Bateu, levou. Não é isso? Ou não? A gente não pode mudar para dar a outra face, como falou Jesus para a gente? Dar a outra face não significa que bateu, alguém te bateu, você vai dar o outro lado para apanhar. Não é isso. Dar a outra face é fazer diferente. Se alguém te agrediu, você não agride de volta. Você não faz a mesma coisa. Ou seja, a mesma face. Você dá a outra, você faz de uma outra forma. Vocês sabem que Jesus, né? Ele, durante o seu ministério público de 3 anos e pouco, ele fez um sermão mais conhecido, maior de todos eles, que ficou intitulado Sermão da Montanha. Nesse sermão, ele falou para muitas pessoas, ele subiu no monte, dando um entender, né, de comunicação com o alto, com a espiritualidade maior, com o divino, se sentou, que era o que os rabinos faziam nas sinagogas, eles se sentavam para falar para o povo. Então ele falou sobre esse sermão, né? Nesse sermão ele falou muitas coisas sobre o reino de Deus, que nós já sabemos que não é um lugar físico, com paredes, não é. Já sabemos, seja bem-vinda. Nós já sabemos que não é um lugar físico, exterior, mas é um lugar interior. É um estado de espírito, de plenitude. E aí, ele falou nesse sermão das bem-aventuranças. A terceira bem-aventurança é: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Quem são os pacíficos? São aqueles que recebem o mal e não fazem nada. Certo? Não devolvem o mal, não fazem nada. Esses já são os pacíficos. Afortunados, bem-aventurados é isso. Afortunados. Vão herdar a terra. E depois, uma outra bem-aventurança, é a sétima. As bem-aventuranças, elas têm uma escalada ascensional. Para a gente conquistar a próxima, a gente tem que ter conquistado a anterior. A gente falou da terceira, agora a gente pulou para a sétima. A sétima é: bem-aventurados os pacificadores. A terceira era o pacífico. Agora a gente está falando dos pacificadores. Quem são eles? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São aqueles que recebem o mal e devolvem com o bem. Percebem que há uma diferença? Já se pressupõe aí uma evolução? O primeiro recebe o mal e não faz nada, que já é uma evolução para a gente, né? Porque a gente recebe o mal e devolve com o mal. Mas vamos lá. Então, os pacíficos recebem o mal e não fazem nada. Os pacificadores, ou seja, um pouco mais evoluídos, recebem o mal e devolvem o bem. Olha que maravilha isso. Por que acontece isso? Porque quando a gente chegar nesse estágio de receber o mal e devolver com o bem, significa que a gente está reconhecendo no nosso irmão
a criação divina. Então, quando a gente reconhecer a criação divina no nosso irmão, a gente vai conseguir ter esse tipo de comportamento. E tem mais uma outra coisa que vale muito a pena a gente lembrar, que é o reconcilia-te no caminho. Reconcilia-te enquanto encarnado, por aqui. Porque aqui a gente tem uma coisa que se chama o véu do esquecimento. A gente não lembra as nossas pendências passadas. Eu não sei o que o Senhor fez para mim, o Senhor não sabe o que eu fiz para o Senhor. E isso facilita a gente estar numa mesma família, onde alguém fez mal para alguém, mas naquela instituição ali familiar, que ninguém sabe o mal que fez para o outro, vai se resolver, porque esse laço se estreita, a convivência se estreita. E ali há a oportunidade, então, de reparação. Então, olha como é importante a gente aproveitar cada oportunidade. Lembra que eu falei que não adianta mandar aquele ente mais ou menos, aquele do Natal? Não adianta mandar só uma passagem de ida, porque a gente precisa se reconciliar com ele aqui, enquanto a gente está aqui. Porque essas rústicas que a gente percebe, são registros muitas vezes que a gente ainda sente, das questões que precisam ser reparadas. E esses registros dão esse certo incômodo, que a gente se sente motivado para sair correndo. Mas é totalmente o contrário o que a gente tem que fazer. E além disso, esse reconcilia-te no caminho, não é só para a gente resolver questões do passado, como também é para a gente não criar situações para o futuro. Porque se a gente se reconcilia aqui, a gente não sai criando pendências, né? Futuramente. A gente precisa compreender que é uma linha que separa a intelectualidade da moralidade, e isso acontece na humanidade inteira. Agora, para relaxar, para a gente sair daqui feliz, né? Vou contar uma história, uma fábula. Quem conhece? A fábula do porco espinho. Conhece, Roberto? Ah, que bom. Eu não vou poder mentir, porque ele conhece. A fábula do porco espinho é uma parábola atribuída ao filósofo alemão Schopenhauer. Desculpa se eu falei errado o seu nome, tá, Schopenhauer? Lá de 1851, olha como é recente. A história, então, vai narrar um dilema durante a era glacial, né? Um frio, um inverno super rigoroso. Vocês estão vendo os porquinhos ali, né? Os porcos precisavam se agrupar para se aquecer daquele inverno super rigoroso. Para eles sobreviverem, eles precisavam, então, do calor um dos outros, né? No entanto, quando eles se aproximavam um dos outros, o que acontecia com os espinhos? Os espinhos feriam uns aos outros, causando dor. Então, para evitar essa dor, o que eles faziam? Eles voltavam a se afastar. Aí eles sentiam frio e acabavam morrendo. Congelados, né? Então, após eles tentarem lá várias vezes se afastar e se aproximar, os sobreviventes entenderam que aprenderam a conviver com as pequenas feridas que essa proximidade causava. Eles descobriram, então, que a única maneira deles sobreviverem era aceitar os espinhos uns dos outros, em troca do calor necessário para que eles não morressem congelados. Eles encontraram, então, uma distância ideal. Essa fábula é uma metáfora, né, para as relações humanas. Essa fábula ensina que, assim como os porcos lá, espinhos, os seres humanos precisam um dos outros para esse aquecimento emocional. O amor, a amizade, o convívio, a ajuda mútua.
o progresso individual e o progresso coletivo. Mas essa proximidade inevitavelmente vai acabar trazendo alguns atritos, pequenos atritos. Por quê? Todos nós, sinto dizer para vocês, alguns não sabem disso, mas eu vou ter que esclarecer agora, todos nós somos imperfeitos. Desculpa aí você que achou que era perfeito, mas todos somos imperfeitos. Então, vamos ter essas questões, né? A convivência saudável vai exigir da gente a tolerância, paciência, esse entendimento de que a gente não é perfeito, a gente precisa aceitar as dificuldades do outro, parar de julgar e apontar o dedo, né? O calor da parceria vale o incômodo desses pequenos espinhos. No Livro dos Espíritos, na questão 812A, perguntaram se os homens poderão se entender. A resposta foi: os homens se entenderão quando eles começarem a praticar a lei de justiça. Lá no mesmo livro, no capítulo 11, trata da lei de justiça, amor e caridade. Essas três andam juntas, de mãos dadas, tá? Sem o amor ao próximo, sem a gente fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizessem por a gente, sem a caridade, que é ser bom para com todos, ser bom para todos, ser benevolente, ser indulgente com as imperfeições e perdoar 70 vezes 7, não existe justiça. Na 875, define a justiça como respeito aos direitos de cada um. Nossa, como está em desuso isso, né? Na 877, olha como é manual, gente, de proceder. Jura? Ganhei um cartão vermelho. Vou acabar. 877, necessidade do homem viver em sociedade. Lhe impõe a obrigação de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Então, o meu direito começa onde termina o do outro, né? Vamos lá, vamos terminar. Para terminar, então, a gente ia cantar, não vai poder. Para terminar, trouxe João, tá? No capítulo 13, versículo 34. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. O amar ao próximo foi superado quando Jesus falou: eu vos dou um novo mandamento. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Olha como elevou mais ainda esse amor que a gente precisa descobrir qual é, que a gente ainda não sabe. E o outro, no capítulo 16, no versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando isso. Ele venceu o mundo como? Ele viveu no mundo, ele viveu entre nós. Ele ficou exposto a todo tipo de adversidade. E ele não mudou uma vírgula do seu estado de espírito puro. Isso é vencer o mundo. É estar no mundo, mas não se contaminar por nada dessas coisas que nós vimos hoje. A lei, ela é do progresso. A encarnação, ela tem utilidade. É a gente se transformar. É a gente vencer os nossos desafios. A gente só faz isso se a gente conseguir fazer o autoconhecimento, identificar o que eu preciso modificar em mim, o que eu preciso transformar, quais são as minhas virtudes, como eu coloco essas virtudes a meu favor, a favor do meu próximo. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para se modificar. Conviver, gente, é isso mesmo. É aceitar a imperfeição do outro, reconhecer a nossa própria imperfeição, mas, acima de tudo, é a gente fazer a nossa parte. O convite é vencer-se a si mesmo, não é vencer o outro.
Porque nunca, nunca foi entre a gente e o outro. Sempre foi, é e sempre será entre cada um de nós e Deus. Muita paz a todos.